gave it all, broken and bruised to save the world. Heaven's exchange, this mercy story I don't deserve. There on the cross you said it all, written in blood, my life for yours. Only by grace, this scarlet story, the final word. On that cross, your life and my salvation, you made a way, my heart has found forgiveness. Oh, that day you said my sin was finished, I could never thank you enough. Out of that grave, my Savior roared, death lost its claim once and for all, breaking the curse you wrote my story. Uma boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. É um prazer tê-los novamente conosco nessa noite em que nós vamos dar continuidade ao nosso tema da Páscoa. Ontem o pastor Mateus pregou sobre algumas profecias relacionadas a esse tempo e hoje nós vamos dar continuidade. E eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos fazer a leitura de um pedacinho do versículo 30. Mas antes disso, vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite e pedimos que o Senhor derrame sobre cada um de nós da Tua graça, da Tua misericórdia, alcançando, Senhor, a cada um que nos assiste nessa noite e que nos verá posteriormente. Que Teu Espírito Santo possa trabalhar nas nossas vidas, possa trabalhar nos nossos corações, possa santificar nossos caminhos. Vem, Senhor Jesus, tocar-nos. Vem, Senhor Jesus, testificar nos nossos corações sobre a Tua vontade, sobre o Teu desejo para a vida de cada um de nós. Santifica-nos, Senhor Jesus, guarda-nos e nos faz caminhar, Senhor, numa vida de santidade e renovo. Assim te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então abre aí em João 19, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor na segunda parte do versículo, bem no meio do versículo. Está consumado. Foi a frase que Jesus usou na cruz para dizer ao Pai, está consumado, a obra que o Senhor me deu para fazer está concluída. E quando a gente para pensar um pouquinho nisso, sobre essa obra concluída, a gente tem que pensar um pouquinho também o que levou Jesus até esse momento, o que ele sofreu até chegar ali naquela cruz. Quando a gente para refletir um pouquinho sobre Páscoa, nos vem à mente imediatamente Êxodo capítulo 12, quando foi instituída por Deus a primeira Páscoa. E o que foi essa primeira Páscoa? Foi o momento que Deus livrou os filhos de Israel, aliás, os primogênitos de Israel, da morte, diversamente dos primogênitos do Egito. O que o Senhor fez? Ele instituiu a Páscoa, disse aos judeus, hebreus, que deveriam separar um cordeiro ou um cabrito de um ano, sem defeito. Esse cabrito ou cordeiro deveria ser observado por 4 dias para que realmente ele fosse aprovado, fosse analisado e fosse visto que nele não havia nenhum tipo de mácula ou defeito. Esse cordeiro deveria ser imolado no crepúsculo da tarde e o seu sangue deveria ser colocado nas vergas das portas da região onde os hebreus residiam no Egito. E o anjo do Senhor passando por sobre aquele lugar, vendo as vergas da porta marcadas com sangue, passaria daquele lugar e não atingiria os primogênitos de Israel. E foi o que aconteceu. Apenas os primogênitos do Egito sofreram a morte por conta dessa situação. E Jesus, como o pastor Mateus até disse um pouquinho ontem, ele é o quê? Ele é
o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que foi separado para morrer por todos nós. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando a gente para pensar um pouquinho nisso, aquele Cordeiro da celebração da Páscoa hebraica, da original, não da que é celebrada hoje em dia, representava o quê? O livramento de Deus para a nação de Israel. Assim como Jesus também é o nosso livramento. Ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ser livres. Assim como o sangue daqueles cordeiros marcava a verga das portas para que o anjo do Senhor passasse por sobre Israel e não ferisse os primogênitos, o sangue de Jesus na cruz do Calvário representa o nosso livramento e a nossa salvação. E assim como o pastor Mateus explicou ontem, algumas profecias relacionadas à morte de Jesus se cumpriram exatamente como está lá em Êxodo 12. O cordeiro era separado sem defeito, nenhum dos ossos foi quebrado, assim como Jesus. Quando João vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Pilatos apresenta Jesus para aqueles que os acusavam, para aqueles que o acusavam e acusavam injustamente, ele diz: não vejo nenhum defeito nesse homem, não vejo nenhuma culpa, não vejo nenhum pecado, não vejo nenhum crime cometido por esse homem. Judas, depois de trair Jesus, diz: traí sangue inocente. Então, comprovadamente, Jesus era o Cordeiro sem defeito, preparado por Deus. E assim como aquele cordeiro lá no Êxodo era analisado por 4 dias, Jesus foi analisado na sua vida na terra, desde que ele começou o seu ministério aos 30 anos até aproximadamente 33 anos e pouquinho. A palavra de Deus fala de uma referência de aproximadamente 4 Páscoas ocorrendo. Então, aproximadamente 4 anos ali transcorreram, Jesus sendo observado em seus procedimentos. Então, ele foi encontrado e achado perfeito, ou seja, o sacrifício perfeito a ser oferecido para o perdão dos pecados, para a restauração dos pecados de todos. E é interessante que quando a gente para pensar um pouquinho nisso, a gente vai ver que para que ele chegasse nesse sacrifício, ele passou horrores. Ele foi insultado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi açoitado, sendo inocente. Então o pecado que estava sobre ele, que me traz a paz, era meu e era teu. Eu deveria ter sido açoitado, eu deveria ter sido humilhado, eu deveria ter sido cuspido, eu deveria ter sido humilhado de todas as formas. Jesus apanhou no meu lugar, Jesus apanhou no seu lugar. Jesus foi açoitado pelos romanos, sofreu torturas indizíveis. Ele foi coroado de espinhos, e quando a gente fala que ele foi coroado de espinhos, não foi simplesmente um espinhozinho de roseira, como a gente muitas vezes vê. Os espinhos que compunham aquela coroa, e não era aquela coroa que a gente vê bonitinha, né, que é só aqui na frente. Ela era uma coroa que parecia um capacete, ela fechava totalmente aqui a cabeça, né? E os espinhos, eles tinham mais ou menos aqui o tamanho de um dedo. Então vocês imaginam aquele negócio sendo enfiado aqui na cabeça, e como diz a palavra de Deus, depois os soldados romanos ainda batiam na cabeça dele com uma vara. Então você imagina aquele negócio enfiado na cabeça dele e batendo sobre aquilo com uma vara, e aqueles espinhos penetrando cada vez mais no crânio de Jesus Cristo. Vocês imaginam a agonia e o sofrimento dele por conta dessa situação. Além disso, vocês imaginam ele depois de ter sido flagelado pelo exército romano, porque aqueles chicotes que eram utilizados, eles tinham nas pontas do couro pedaços de ossos, pedaços de ferro. Então, quando ele era açoitado, quando nele batiam, aqueles ferros e aqueles ossos penetravam na sua carne. Penetravam na sua carne, e quando eram puxados, eles arrancavam pedaços da carne do Senhor Jesus. Vocês imaginam que esses homens, eles tinham como hábito, os soldados romanos, eles faziam uma competição de ver se conseguiam matar o prisioneiro com um soco. Então eles vinham e eles batiam
para ver se conseguiam, com um único soco, matar um homem. Então vocês imaginam que Jesus, além de ter sido flagelado com as chicotadas, ele ainda apanhou, além de ter apanhado no sinédrio. Como diz a palavra do Senhor, que ele levava tapa, ele era esmurrado e além disso ainda era esmurrado pelos soldados romanos. A palavra de Deus diz no Antigo Testamento que nele não se via beleza alguma. Então a gente imagina que Jesus foi totalmente flagelado e ele chegou a ficar desfigurado de tanto que nele bateram. Além disso, ele teve que carregar uma cruz. Depois de Pilatos novamente apresentar, falou: não vejo culpa nesse homem. Ele teve que carregar uma cruz extremamente pesada durante um longo caminho. Quando chegou no Calvário, ele foi pregado numa cruz. E a cruz, como se sabe, não foi feita para ele. Aquela cruz tinha sido preparada para Barrabás. Então, ela era desproporcional. E quando você fala em pregar na cruz, os cravos que eram utilizados não eram cravos novinhos nem pequenininhos. Eles foram pregados aqui, ó, nessa região, porque se pregasse aqui vazava. Então eles foram pregados aqui, afundados aqui, atravessando a mão, aqui o punho de Jesus, e eram cravos reutilizáveis, porque não era uma coisa que nem hoje em dia que você vai na casa de ferragens e compra um pregozinho. Não, eles reutilizavam esses pregos. Então provavelmente um cravo totalmente enferrujado, utilizado muitas vezes, atravessando os punhos de Jesus. Jesus é levantado naquela cruz e fica com seus braços abertos. Nessa posição, você não consegue respirar. Você começa a descer o seu corpo, você não tem força para respirar, você não tem força para fazer nada. Só que a crueldade do Império Romano era tão grande que os pés eram pregados numa plataforma. Então os pés eram pregados juntos, com um prego assim, e ele tinha uma certa plataforma para os pés. Então quando a pessoa queria respirar, porque ela ia não conseguindo, o pulmão dela ia enchendo de sangue, ela tinha que fazer força para tomar um novo fôlego. Então vocês vejam a indizível agonia que Jesus passou por mim e por você. E por que ele passou isso? Porque Deus tinha um propósito salvífico para mim e para você. Quando a gente olha para esse texto e diz aqui, está consumado, o que Jesus estava querendo dizer? Essa palavra, no grego, ela significa teletestai, que é justamente a tradução, está consumado. E ela era uma palavra comum no dialeto grego e também ela tinha o seu equivalente no aramaico e no hebraico falado na época de Jesus. Então ela era usada em vários pontos, em várias situações do dia a dia. Né? Ela era utilizada pelos sacerdotes, tanto gregos como hebreus, para dizer o quê? O sacrifício que estão trazendo, ele é perfeito, ele não tem defeitos. E como a gente disse, o próprio Senhor testificou, eis o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. João viu Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. E o Espírito Santo não faz morada onde há pecado. Então foi testificado que Jesus era o sacrifício perfeito, Jesus era o sacrifício aprovado, Jesus era aquele que veio para com o seu sangue resgatar e restaurar as nossas vidas. Então, ele era o sacrifício perfeito, o sacrifício escolhido. Os artistas daquela época, quando eles concluíam alguma obra, alguma estátua, alguma pintura que eles haviam feito, eles também diziam teletestai, que quer dizer, a obra está concluída, ela foi finalizada. E quando a gente para pensar um pouquinho, a gente vê que o Senhor tem um propósito para a salvação de todos nós, como o Mateus disse ontem na pregação dele, desde lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala desse propósito. A palavra também fala que Jesus estava preparado para isso desde a eternidade. Então o que acontece quando a gente pega para pensar no plano de Deus para a salvação dos homens, quando a gente pega para pegar desde o Antigo Testamento até o Novo, a gente vê que ao falar está consumado,
para o Pai, ele está dizendo: o quadro que o Senhor pintou da salvação dos homens desde a eternidade, aqueles que o Senhor pensou salvar desde a eternidade, está concluído. A tua obra, Senhor, está concluída. Foi feito aquilo que o Senhor pediu que fosse feito. Quando ele fala também, teletestai, era uma palavra muito utilizada pelos servos, pelos escravos, pelos trabalhadores, que recebiam uma determinação de seus senhores para fazer um trabalho. Quando eles chegavam para os seus senhores, ele dizia assim: teletestai, querendo dizer o quê? Aquilo que você me passou para fazer está pronto, foi feito, como o Senhor queria, da forma que o Senhor queria, na hora que o Senhor queria. Jesus diz na sua palavra que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, ao dizer teletestai, dizer está consumado, ele está dizendo para o Pai: Senhor, a sua obra está consumada. O serviço que o Senhor me deu para fazer está concluído. Eu fiz exatamente como o Senhor pediu. Eu fiz do jeitinho que o Senhor queria, na hora que o Senhor queria. Ele glorifica a Deus com a sua morte na cruz, porque ele obedece à vontade do Pai. Ele faz a vontade do Pai do jeitinho que Deus queria. E a palavra de Deus, ela é fantástica, porque os mercadores, aqueles que vendiam e compravam, eles também usavam essa mesma palavra, teletestai, para dar um carimbo de quitação de alguma dívida que havia sido feita. Então, quando alguém chegava para pagar alguma dívida, recebia um carimbo escrito: teletestai, está consumada, a dívida está paga. E está paga quando? Agora e para sempre. Ela foi paga agora, ela permanece paga, ela vai estar paga em todo o sempre. E o que diz a palavra de Deus? Diz para a gente em Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Tendo cancelado a escrita de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele sofreu tudo o que sofreu por mim e por você. Ele nos deu essa vitória na cruz do Calvário. Ele cumpriu os propósitos de Deus naquela cruz. Ele sofreu sabendo que ia sofrer. Ele sofreu, e vocês lembram da agonia dele no Getsemane, que disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele também sabia, e muitas vezes ele declarou: foi justamente para essa hora que eu vim, foi justamente para isso que eu vim. Então, ele foi aprovado como sacrifício perfeito, como Cordeiro de Deus, como servo santo e fiel e bendito. Ele veio para servir, ele fez a vontade do Pai, e ele, ao dizer está consumado, ele diz: Pai, a obra foi feita, eu fiz aquilo que o Senhor pediu que eu fizesse. Para nós ele está dizendo: a dívida foi paga. Aquilo que você e eu deveríamos sofrer, o Senhor Jesus diz: está pago, está pago, está cravado aqui na cruz, está pago, está pago, está pago. Quando a gente para pensar nesse dia, nessa sexta-feira, que porque Jesus diz a palavra, segundo a palavra, provavelmente foi na sexta-feira que ele morreu, naquela cruz, para mim e por você, no exato momento em que os cordeiros pascais eram mortos no templo. Jesus morre às 3 horas da tarde. Ele dá o seu último suspiro às 3 horas da tarde. E ao dizer está consumado, ele está dizendo: Pai, a tua obra está pronta. Aquilo que o Senhor pediu que viesse fazer está feito. A dívida desses pecadores, desses homens e mulheres, está paga. Mas ainda assim, naquela cruz, ele também diz: Senhor, perdoa-os. Eles não sabem aquilo que eles fazem. Mas há esperança para mim e para você por conta dessa morte na cruz do Calvário. Ele morreu por mim e por você para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, neste dia, eu quero que você reflita junto comigo. Ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida nele. Ele morreu naquela cruz, ele sofreu tudo aquilo que eu e você deveríamos ter sofrido. Mas
Ele está dizendo para mim e para você hoje, teletestai, está consumado. A obra de Deus está perfeita. E está perfeita para sempre. Você não vai precisar ficar matando alguém todo dia, todo ano, como os hebreus faziam. Ele morreu de uma vez por todas, para que nós nele tivéssemos vida. E eu digo para você nesta noite, a palavra diz, todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Se nós considerarmos, acreditarmos e aceitarmos o sacrifício dele na cruz do Calvário, a vida para mim e para você. Se nós aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, Ele é a nossa vida. E Ele é a nossa vida porque Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Então, quando você parar para pensar, para refletir no momento da Páscoa, reflita naquilo que Jesus fez por você. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter a vida dele. Eu tenho certeza que eu não suportaria 1/1000 de tudo aquilo que Jesus sofreu. Eu tenho certeza que eu não suportaria 1/1000. Ele foi humilhado no meu lugar. Ele foi espancado no meu lugar. Ele foi ultrajado no meu lugar. Ele foi tornado maldição no meu lugar. Para que eu pudesse ter vida nele, olhando para aquela cruz, olhando para o sacrifício dele, olhando por tudo aquilo que ele fez. Entenda diariamente que o Senhor morreu por mim. A cruz não é uma coisa bonita como a gente pinta hoje. Muitas vezes as pessoas fazem aquelas cruzes e andam com aquelas cruzes todas cheias de detalhes, todas bonitas, cravejadas, cheias de pedras preciosas, como se ela fosse uma joia. A cruz, ela implica em sofrimento. O sofrimento que ele teve na cruz do Calvário por mim e por vocês. Mas ele fez aquilo para cumprir a vontade do Pai, para que houvesse salvação para mim e para você. Então, nesse final de semana, nesses dias, reflita sobre aquilo que Jesus é, sobre aquilo que Jesus significa para mim e para você, sobre a morte dele naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida. Tenha sempre a esperança. Ele morreu por mim e por você. Creia no Senhor Jesus, porque a palavra diz que ele veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você crer no sacrifício de Jesus naquela cruz, a salvação para você. Que Deus os abençoe. Uma Páscoa abençoada para vocês. Reflita na morte de Jesus na cruz, nesse tempo que Ele preparou para mim e para você. Que o Senhor vos abençoe e guarde. Até amanhã à noite teremos mais uma mensagem às 20 horas e no domingo à tarde às 18 teremos mais uma mensagem desse nosso ciclo de Páscoa. Que Deus os abençoe e guarde em nome de Jesus.